Insulina, uma dúvida muito grande, as pessoas confundem o que é a insulina. A insulina é o açúcar? Vem cá que eu vou te explicar de uma forma bem fácil, bem resumida, e você vai sair desse vídeo entendendo tudo sobre glicose, açúcar e insulina. Insulina nada mais é do que um hormônio, somente. Pensem nisso. O açúcar é o açúcar, que é a glicose, que é o que você come, você bota para dentro do corpo, que o corpo ali transforma, é glicose. A insulina, ela é produzida lá no teu pâncreas, que é um órgãozinho aqui, ó, por trás do estômago. Pronto. A insulina, ela é produzida para quê? A insulina é produzida para pegar esse açúcar que você comeu e fazer com que ele haja dentro do nosso corpo. Então é como se fosse um transportador. É como se ele precisasse ser um caminhãozinho para levar esse açúcar e colocar lá dentro das células de todo o nosso corpo. Então o problema não é a insulina. O problema é o excesso dessa insulina. Então o que acontece? Quando a gente come muito açúcar, pão, torrada, bolo, recheado, muitos carboidratos, o nosso corpo recebe esse carboidrato e ele quebra esse alimento e forma moléculas de açúcar, de glicose. E essa glicose que está lá no nosso corpo, ela precisa ir para algum lugar. Então a insulina coloca essa glicose para dentro das células, para que ela seja utilizada como fonte de energia, para que você possa ter energia nos músculos, energia e disposição. O que acontece de ruim é quando a gente consome exageradamente carboidratos, o tempo inteiro, no café da manhã come pão, aí no lanche come tapioca, aí no almoço come macarrão, aí no lanche da tarde é outra tapioca, uma torrada, quando é à noite é outro pão, a gente passa o dia inteiro comendo carboidrato, e aí é cheio de glicose dentro do nosso corpo, tirando os doces que a gente come no final de semana, e aí fica um monte de carboidrato, um monte de glicose, e a insulina fica precisando resolver esse problema. Então o pâncreas acaba liberando muita insulina. Ela simplesmente diz, vai insulina que tá cheia de açúcar para você botar para dentro das células. E aí a insulina é produzida em excesso e é esse excesso de insulina é que é extremamente prejudicial. Por quê? Porque o corpo entende assim, nossa, tem muita insulina. Eu não quero mais que essa insulina entre aqui nas minhas células, porque tem muita insulina. Aí ela começa a criar uma resistência àquela insulina. E aí a insulina não entra mais nas células, a glicose também não entra mais nas células. Aí o que acontece? A glicose e a insulina ficam altas no teu sangue. E isso é extremamente prejudicial, que é a famosa chamada resistência à insulina ou pré-diabetes. Porque é justamente o estado em que a glicose nem consegue mais agir como fonte de energia, porque a insulina não consegue mais agir nas células. E aí essa insulina fica alta e aí você ganha peso e você tem uma dificuldade enorme de emagrecer com a insulina alta. Não é à toa que hoje os tratamentos para emagrecimento mais famosos, eles tratam a tua resistência à insulina. Eles melhoram a entrada de insulina no teu receptor, porque insulina alta é igual banha, bucho, ganho de peso. Insulina alta atrapalha muito o processo de emagrecimento. E esse deve ser um dos pontos dos tratamentos quando a gente pensa em emagrecimento. Conseguiu entender a diferença? Glicose e açúcar é uma coisa, insulina é outra. Insulina não é uma vilã. Ela é apenas o hormônio que vai agir na metabolização dessa glicose. Agora, se ela é produzida em excesso ou muito pouco, quando você tem baixíssimos níveis de insulina, isso sim é um problema. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. E já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. E tem alguns links aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, já clica também e acessa.